Fala pessoal, e hoje nós vamos continuar falando sobre Falcão e Soldado Invernal, precisamente, né, no quarto episódio, e com essa visão linda aí de Wakanda, a gente tem o retorno de um plot que traz muitas lembranças pra gente, então foi um excelente começo. Eu adorei esse começo de episódio. E a gente tem ali, né, o Bucky, a gente vendo, né, mais uma parte, mais uma etapa da cura da programação do Soldado Invernal. A gente percebe ali que ele ainda tem muito trauma, mas que as palavras de gatilho, aquelas palavras que fazem ele realmente entrar no modo máquina de assassina, aquelas palavras, finalmente ele conseguiu ficar livre daquelas palavras, né? Então foi um excelente começo de episódio. Uma coisa que eu estava sentindo falta, né, era de melhorar um pouco mais a empatia, fazer com que a gente tenha mais empatia, principalmente com o Sam e com o Bucky. E eu acho que esse começo, mesmo que tenha sido muito curto, é um começo excelente para a gente voltar a trama em que vai desenvolver os personagens, né? Afinal de contas, a série ele precisa fazer com que a gente passe a gostar do Sam e do Bucky em um outro nível, da mesma forma que WandaVision fez com a Wanda e o Visão. A gente aprendeu a gostar dos personagens num outro nível, trazendo eles, né, até para o patamar ali principal, né? E fazer a mesma coisa com o Sam e com o Bucky, né? A gente precisa que eles voltem, que eles sejam ali alçados para o próximo nível. Gostei demais da participação da Ayo. É incrível como as Dora Milaje são imponentes e são maravilhosas da gente assistir. Da mesma forma que as Amazonas no universo da DC, né? Todas as cenas das Amazonas são fantásticas. E as Dora Milaje, toda vez que aparecem, também são fantásticas de se ver. São personagens aí muito queridas, então é muito bom voltar a vê-las. E é muito bom que a série consiga trazer elementos do universo Marvel. A gente entende que a gente está vendo realmente uma série que é unificada, né? Quando o Bucky, né, finalmente tem a sua programação revertida, ele chora e a gente sente o peso, né? A gente cria um vínculo com o personagem e mais cenas dessas são necessárias. Mais cenas para a gente criar vínculo com os personagens, né? E foi uma cena importantíssima, tá? Já no presente a gente vê a Ayo falando, né? Bucky, você soltou o Zemo matou o nosso rei. Nós fizemos de tudo por você. Você nos pediu para protegê-lo, para acolhê-lo. Nós ajudamos você mais do que qualquer outra pessoa ajudou, né? E você simplesmente solta o Zemo e o Bucky fala que o Zemo é apenas uma peça para chegar a um fim, né? E aí ela dá um ultimato ali que em 8 horas elas vão voltar. Gostei bastante dessa cena, gostei bastante do que foi relembrado do universo Marvel, o assassinato de T'Chaka, a cultura de Wakanda também volta e enche a gente de alegria. O passado dela com o Bucky fica mais claro. Gente, como pode? A gente tá o que aqui? A gente tá em 3, quase 4 minutos de episódio. Como que uma pequena cena dessa traz pra gente tanta informação? Como uma pequena cena consegue preencher tanto? A gente sabe que ela foi uma das responsáveis por ajudá-lo. A gente volta, né? A gente entende que o Bucky assimilou a cultura wakandana durante o tempo que ele esteve lá, o respeito que eles têm entre si.
né? O desenvolvimento de ambos, tanto do Buck quanto da Io, né? Nossa, muito bom. Eu adorei o começo desse episódio. Outra coisa que me deixa muito feliz nesse episódio é o Zemo, né? Eu não gostei de como ele foi retratado no episódio anterior. Eu vou supor, né, que o Zemo estava daquela forma porque ele ainda estava tentando entender o que era preciso fazer para ele conseguir manipular o Sam e o Buck, né? Eu vou entender que ali ele se juntou a eles naquele teatro, pelo menos o Zemo estava fazendo um teatro mais descolado, mais brincalhão. Ele incorporou um personagem e estava analisando, né, o que ele precisava fazer para continuar sendo relevante e continuar solto, para ele poder pensar numa oportunidade dele fugir. Porque o Zemo que a gente vê nesse episódio é um Zemo que se assemelha muito mais ao Zemo de Guerra Civil, né? Manipulador, um Zemo mais sério, um Zemo que está sempre com um plano, um Zemo que tem ideais, um Zemo que irá fazer de tudo para alcançar aquilo que ele acredita. Gostei muito, muito do Zemo nesse episódio. Gostei demais das nuances, dúvida que o personagem, né, consegue exprimir. Ele é bem dúbio. A gente sabe que ele está fazendo um papel, ele está manipulando o tempo todo. Outra personagem que foi também bem desenvolvida nesse episódio foi a Karli, e os apátridas em geral. Gostei bastante de ter dado mais um passo para a gente entender as motivações deles. É o que a gente tinha comentado no podcast. Eles têm um ideal nobre, mas fazem através de atos criminosos, né? E a gente entende um pouquinho melhor, mais uma peça para o nosso quebra-cabeças. Olha que interessante. Durante o sumiço, né, desses 5 anos, o sumiço da metade das pessoas, eles tiveram oportunidade, quem ficou realmente teve oportunidade de prosperar. O Thanos estava certo o tempo todo, por mais que os meios dele também fossem hediondos. Mas a gente vê aqui que o Thanos estava falando certo. Quem ficou estava prosperando. E aí, de repente, quando volta todo mundo, aquela vida que eles tiveram, aquela vida que quem ficou conseguiu conquistar, foi tirada deles. Ali ainda fala, tiraram as nossas casas. Porque provavelmente o dono daquela casa voltou. Mas o governo, ele se concentrou em ajudar as pessoas que retornaram. As pessoas que não foram blipadas não conseguem a mesma ajuda do governo. Então, além de perderem casas, perderem empregos, eles são pessoas deslocadas do mundo. Até um professor ali fala, nós não somos refugiados. Nós estamos aonde era a nossa casa, onde era o nosso lar, até que as pessoas voltaram. Olha como é profundo a questão. Olha como a questão ultrapassa qualquer conversa que a gente teve até então. Então a gente tem um desenvolvimento muito legal da Karli. A gente tem um desenvolvimento muito legal dos apátridas, tá? Foi um ponto também positivo do episódio. E a gente fica naquela, né? A gente simpatiza ou não? Complicado. Essa é a frase que eu falei com vocês, ó. Não somos refugiados, pois não temos contra o que buscar refúgio. Eles não são refugiados. Eles estavam aonde? Eles estavam nas suas casas. Agora eles foram colocados de lado. Dá pra gente conversar bastante. É bem profundo. Esse episódio até agora tá se provando o melhor, disparado, até melhor que muitos filmes da Marvel. Nossa, muito bom até agora, muito, muito bom. Como que o Zemo melhorou, hein, gente? Como que o Zemo melhorou?
Ele tá aí manipulando a situação, manipulando as crianças, ele tá pegando informação para si, né, guardando informação, porque ele vai liberar quando for interessante para ele. Lembrando que ele já sabe que as Dora Milaje estão atrás dele. Ele já sabe disso. Eu fiquei bem surpreso quando o Estrela Negra e o John Walker aparecem. Eu não esperava eles aparecendo. E aí junta todos os personagens, né? A gente vai ver que logo em seguida a gente tem a união de todos os personagens da série. E nós temos aí um grande desenvolvimento de todos. Todos eles recebem desenvolvimento na cena que vai vir a seguir. Os dois primeiros aí que a gente vai falar do desenvolvimento é a Carly expondo os seus problemas, né? Uma conversa da vilã com o herói, o Sam procurando conversar em vez de lutar. É bem característico do que o Steve Rogers faria. O Sam tem ali mais um passo de empatia que ele consegue da gente, né? Nessas cenas que a gente consegue ali criar mais uma camada de empatia. O episódio passado, o episódio 3, eu achei que foi um episódio nulo de empatia pro Sam e pro Buck, mas aqui nesse episódio a gente tem vários complementos aí pra gente começar a gostar mais e mais dos personagens. Então tanto a Carly quanto o Sam tem os seus desenvolvimentos, né? A gente entende o lado dela e a gente percebe que o Sam tem algo a mais. Ele é um herói que tem algo a mais. E para ser o Capitão América, precisa de ter esse algo a mais. Muito bom desenvolvimento, né? E contribui para a gente gostar mais e mais do Sam e chegar lá aonde a gente precisa, né? Entender que realmente o Sam merece o manto. O John Walker, né, tem também o seu desenvolvimento. A Marvel tá de parabéns, até agora pelo menos. Em WandaVision, a Agatha cativou a gente. A Agatha cativou de uma forma que eu tenho certeza que ela vai voltar. Eu tenho certeza. Isso é certeza absoluta. Porque a Agatha foi marcante. Foi uma vilã que marcou. E a gente se afeiçoou com ela. E aqui a Marvel apresenta o John Walker. E até então o desenvolvimento do John Walker está excelente. No episódio 2 a gente vê aquele cara que quer fazer o melhor. Ele recebeu esse símbolo e ele quer dar o melhor. A gente vê no final do episódio 2 que ele tem um problema de temperamento. Quando ele é confrontado, ele tem um problema de temperamento. Isso se repete no episódio 3, na primeira cena que ele confronta lá o carinha no esconderijo que tinha ajudado os apátridas. E no final a gente vê ele falando que vai fazer qualquer coisa para chegar a um fim. Beleza. Nesse episódio a gente começa a perceber uma outra nuance. Além do John Walker não poder ser contrariado, ele tem um problema ali de ser contrariado. Ele tem uma frustração gigantesca por não conseguir fazer o que ele acha que deve. Ele não consegue enfrentar certos personagens. Aqui, por exemplo, o Bucky, com uma mão, vai parar o John Walker. Não que eles estão brigando, não é isso não. Mas o John Walker ainda fala: é muito fácil com o soro correndo nas suas veias. Ele sabe que se o Buck quiser, ele derrota o John Walker em menos de minuto, né? Então ele para e lança ali a sua raiva por não conseguir fazer nada naquele momento.
A gente vê também que ele não gosta muito de ficar como coadjuvante. O Sam foi lá resolver, mas ele tá impaciente, ele quer ir lá resolver ele mesmo. Mais um passo aí pra gente entender o que ele vai virar. Então ali, né, nesse momento, ele entende que ele não tem a capacidade de enfrentar certas pessoas. Que ele tá simplesmente vestido de um uniforme de herói, mas ele não consegue fazer vários atos que ele gostaria de fazer, porque ele não tem poderes. É isso que passa na cabeça dele. Eu não tenho poderes. Eu sou inferior. Enquanto toda a treta estava acontecendo, né? O John Walker perdeu a cabeça, foi lá, invadiu e pegou e atrapalhou, né, a conversa que o Sam estava tendo com a Carly. O Zemo fugiu e a gente acha que ele vai fugir. Não, o Zemo aqui, olha só. Ai, que bom, fiquei muito feliz. Olha o Zemo da Guerra Civil, olha o verdadeiro Zemo aí. Ele chega atirando, ele não pensa, ele não vai falar assim, oi, aqui ó. Não, a primeira coisa que ele faz é dar um tiro na Carly, né? Então, se ele tivesse a oportunidade, ele tinha matado ela. Ela solta o soro no chão. O soro cai no chão, o Zemo chega a pegar uma das ampolas, e aí a gente pensa, será que o Zemo vai tomar o soro? Não, esse não é o Zemo, não é o que ele quer. Ele tá ali para destruir esse soro, ele tá ali para acabar com os super soldados. Ele percebe que pessoas com poderes são pessoas problemáticas. Ele não vai injetar o soro em si. Ele quer acabar com todos os que têm o soro. E aí, né, ele destrói todos os frascos. Eu não esperava isso também, mas enfim, destruiu. E é claro, né, gente, é claro que a Marvel sabe o que tá fazendo. A Marvel dá o soro, então, pro John Walker. E aí a gente tem, né, finalmente, quem acompanha quadrinho, né, já sabe que o John Walker tem o soro, que ele se torna o agente americano, e já tem toda uma bagagem, né? Mas é legal ver como a Marvel adapta as suas histórias. E foi, assim, muito bom como ela conseguiu adaptar o arco do John Walker até ele chegar no soro. Todas as peças se encaixando. É muito satisfatório ver um desenvolvimento tão bom de história. Um desenvolvimento tão legal de história. E aí, né, nós temos o começo de, quem sabe, né, um próximo antagonista, né? Da mesma forma que lá em WandaVision a gente teve vários novos personagens passando pela Monica Rambeau, o Billy e o Tommy, a própria Agatha, passando por esses personagens. Aqui a gente também tem introdução, agora sim, de um novo personagem que pode ser aproveitado em vários outros filmes, na forma de um anti-herói, na forma de um vilão. Aí a gente tem que ver também até o final da história, né, até o sexto episódio, para ver qual é o rumo que o John Walker vai seguir. Mas, se ele for seguir o mesmo rumo dos quadrinhos, ele exerce, né, ele pode exercer dois papéis. Um anti-herói super violento, mas que trabalha para o governo, ou um vilão. Isso aí a gente tem que ver qual vai ser o caminho que vai ser traçado para ele. Esse episódio, até agora, está irretocável. Irretocável. Desenvolvimento de todos os personagens, prosseguimento da trama, a volta, né, da característica do Zemo, que eu vou voltar a falar. É algo que eu gostei tanto que eu vou falar mais uma vez.
Até agora o episódio está irretocável. E aí o tempo que a Ayo tinha dado, né, acaba. Ela vai buscar o Zemo, só que encontra todo mundo lá. O John Walker, né, como bom moço lá, eu sou o Capitão América. Mas as Doras têm um temperamento, né, diferente. Elas têm ali um temperamento, elas são a guarda real, né? Elas são da guarda real. Então elas não dão muito papo pro John Walker, não. Até que ele resolve, né, se insistir na apresentação. E aí as Dora... E aí a gente tem uma cena de ação incrível das Dora, mostrando que elas são fodas demais. O Zemo fica ali só no cantinho dele, esperando a oportunidade. E que personagens maravilhosos, que personagens... Eu queria tanto ver mais e mais e mais de Wakanda, cada vez mais. Eu quero mais Wakanda. Tenha uma série, tenha mais filmes. É algo que a gente precisa ver mais. A ação delas, essa ação aí, essa cena de ação. Nesse episódio a gente teve várias cenas, né? Eu tava comentando no podcast que no primeiro episódio teve uma cena de ação, no segundo episódio teve uma cena de ação e no terceiro teve uma cena de ação. Nesse aqui a gente tem várias cenas muito legais, mas eu acho que essa aqui pode ser tida como a principal pelo fato das Dora estarem participando. Então, durante, né, a famosa briga, sempre que heróis se encontram, o Zemo aproveita e some. Ali ele percebeu, opa, não tenho mais utilidade para ninguém aqui. O pessoal de Wakanda vai me pegar. Eu vou sumir. Tá na hora de eu ir embora. Se a gente vai ver mais Zemo no no quinto episódio do sexto, vamos esperar. Eu espero que sim. Eu espero que ele continue aparecendo. Mas gostei também da resolução. Gostei da resolução. Ele aproveitou o conflito ali e foi embora. E depois de levar o maior couro da história, né? Todo mundo ali levou couro. Todo mundo, menos as Dora. Elas não receberam um golpe. Elas bateram em todo mundo. O John Walker ali caído no chão, olhando de baixo para cima. E o que mais deixa o John Walker furioso é que ele fala: e elas nem tinham superpoderes. Então a gente vê, né, que não é necessário ter superpoder para ser foda. Não é necessário. Mas o John Walker não entende isso, né? Ele fica ressentido, ele perdeu mais uma vez, ele só perde, ele só apanha. Não teve nenhuma hora que ele conseguiu se sobressair. Ele apanhou desde o começo. E a frustração do John Walker está naquele nível assim, de estourar. Lembrando que agora ele tem a tentação do soro. O soro está ali no bolso dele. Ele até tem uma conversa aí com o Lamar sobre se o Lamar tivesse a oportunidade de tomar o soro, se ele tomaria. Ele responde instantaneamente que sim. E eles até conversam, né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se eles tivessem o soro. E aí a gente tem um outro informação importante, é que o John Walker recebeu todas aquelas medalhas de acordo com ele no pior dia da vida dele. As coisas que eles fizeram na guerra para ganhar aquela medalha. A gente entende que o John Walker tem um passado violento que pode ser um dos motivos de ter mexido com a mente dele, né? E ali é o que ele precisava. Depois de perder desde o começo, de não conseguir ser o Capitão América, de não conseguir ser o símbolo, de não conseguir mostrar serviço para quem deu o manto para ele, não conseguir completar uma missão, não ter controle de nada, está sempre apanhando, está sempre de joelho. O John Walker ali então toma a decisão de usar o soro, né? A próxima cena que a gente vê
o John Walker já está usando o soro. Então a gente tem aí, né, o John Walker e o Estrela Negra já na última cena, no final, né, do episódio. É a cena que novamente vai reunir todos os personagens, menos o Zemo. Eu gostei muito desse frame porque recorda bastante lá no primeiro filme do Capitão América, lá atrás. É uma cena que claramente quer evocar lembrança na gente. Claramente quer fazer com que a gente lembre do Steve Rogers. Por que eles querem que a gente lembre do Steve Rogers? Por causa do que vai vir a seguir dessa batalha final. A gente vê então que o John Walker já está com o soro, o Sam já está sabendo que ele está com o soro. Aqui ele começa a ser realmente relevante para a história, para o que ele precisa fazer. Ele consegue, né, lutar de igual para igual. Ali parece que ele sente até um certo prazer, um certo orgulho de finalmente, né? Agora ele tem o soro correndo, agora ele é um aprimorado, né? E aí ele está conseguindo fazer o que ele queria, ele está conseguindo lutar de igual para igual. Só que a gente não esperava o que ia acontecer a seguir, né? A gente não esperava que o Lamar ia ser atingido e iria falecer, né? Aí agora a gente entende por que desde o segundo episódio o Lamar está do lado do John Walker o tempo todo. O Lamar é a parte boa, é quem dá bons conselhos, é aquele que é a âncora, que é o porto seguro do John Walker. Sempre que o John Walker precisa de um bom conselho, o Lamar está ali para dar um bom conselho. Então, é quem estava até então fazendo que o John Walker fosse uma pessoa melhor. Era quem estava ali ao lado, melhorando o John Walker. E agora, acabou, né? Acabou. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o soro de super soldado, ele amplifica o que há de melhor ou de pior na pessoa. E a gente percebe, né, que ele amplificou as inseguranças do John Walker, a inveja, o recalque, o sentimento de derrota, de ser um ninguém. Então isso tudo foi amplificado, além da raiva, da ira, da vingança. Então isso tudo foi trazido à tona com o soro, né? Junto com o soro, o John Walker também teve todas as suas inseguranças, toda a raiva amplificada também. O que resulta, né, na cena final, é uma cena muito impactante, né, usando o escudo do Capitão. Esse é o nosso novo Capitão América, né? O novo Capitão América tá aí. É um novo Capitão América que mata quem já está dominado, quem está indefeso. E vocês lembram quando eu comentei mais no meio do episódio, quando ele entra e faz a gente lembrar dos filmes do Capitão, faz a gente recordar dos filmes anteriores do Steve Rogers? Era para isso, para a gente voltar a ter lembranças do Steve e a gente ser impactado com essa cena. Essa cena é uma das cenas mais fortes de todo o MCU. É triste ver. Eu acho que aqui é o ponto de ruptura de vários personagens. Eu acredito que o Sam e o Bucky vão mudar drasticamente o pensamento sobre o escudo. O John Walker provavelmente ele vai ter consequências, porque aquilo ali foi filmado, né, por várias pessoas.
O Zemo vai ficar sabendo disso também. É mais um motivo para o Zemo procurar eliminar os Aprimorados. A Carly vai querer vingança. Então a gente termina o episódio com essa cena que eu acredito que vai ser uma cena impactante, que a gente vai lembrar dela por muito e muito tempo. Foi um episódio sensacional, o melhor episódio do seriado, certamente, isso sem sombra de dúvida. Conseguiu desenvolver todos os personagens. O John Walker teve o seu arco chegando ao ápice, né? A gente vai ver agora os resultados de todo esse arco do John Walker. Foi uma introdução de personagem muito boa, muito boa. Deu pra gente entender tudo perfeitamente. É um personagem que tem camada, não é um personagem vazio. Ele tem incertezas, ele tem inseguranças, ele tem desejos. A gente entende tudo, a gente entende todas essas nuances. Desenvolveu os apátridas num ponto em que eles vão agora procurar só vingança, né? Infelizmente, eles não conseguiram atingir o que eles queriam a princípio, que era ajudar as outras pessoas. Eles ficaram cada vez mais violentos, e essa violência levou eles à vingança, né? Eu acho que o que vai sobrar dos apátridas é a vingança. Vingança contra o Capitão e o que está por trás do Capitão, né? O Bucky e o Sam também foram muito bem desenvolvidos nesse episódio. Gostei muito, principalmente lá do comecinho, lá em Wakanda, e a relação, né, de respeito que o Bucky tem com as pessoas de Wakanda. Gostei de mais um passo para o Sam realmente se tornar o Capitão, mostrando que não é necessário ter superpoderes, não é necessário ter soro de super soldado, é necessário apenas ser ele mesmo, né? O Sam está se provando realmente merecedor do escudo. Deixa nos comentários o que vocês acharam do episódio, vamos trocar uma ideia, e nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não viu os nossos podcasts, eles já estão no ar. O podcast 1 fala do que aconteceu com as pessoas comuns entre o estalo do Thanos e o estalo do Hulk. Muito legal o podcast, ficou muito bom, as pessoas gostaram muito. E o segundo podcast é um apanhado do primeiro ao terceiro episódio do Falcão e o Soldado Invernal. Ficou bem dinâmico, tá, gente? Ficou bem dinâmico. A gente falou coisas que você não vê aí em outros canais e ficou muito bom também, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, ouçam os nossos 2 podcasts. Então nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau!